mais uma vez esses 20 minutinhos de muita diversão pra mim e pra vocês. Olá pessoal, estamos aqui no Carecas de Saber, mais uma aula, professora Giovana de História sobre Revolução Francesa, aula 2. Então vamos lá. Então a gente estava falando sobre o início da Revolução Francesa, né? A gente falou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e da disputa entre os girondinos e os jacobinos. A gente disse também que no primeiro momento quem vai vencer são os girondinos. Vamos lembrar, os girondinos, eles defendiam a monarquia como a melhor saída. Evidente, uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, uma monarquia cujo poder do rei fosse limitado pela própria burguesia, né? Através do estabelecimento das leis. Esses girondinos, eles defendiam a defesa da propriedade e o voto censitário. Então, esta Constituição que eles vão aprovar aqui em 1791 vai trazer todos estes preceitos. Mas também vai trazer coisas que tanto os girondinos quanto os jacobinos defendiam, que é a submissão da Igreja ao Estado e o confisco das terras do clero. A submissão da Igreja ao Estado se dá porque o clero, vamos lembrar, era o primeiro Estado, ou seja, a influência da Igreja sobre a vida da população, sobre os negócios, era extremamente grande. Lembrem-se que a usura, ou seja, qualquer forma de lucro, era condenada pela Igreja desde a Idade Média. Então a Igreja era um entrave, a Igreja ter tanto poder era um entrave para os próprios negócios burgueses. O confisco das terras do clero, ele tem aqui uma dupla função. Primeiro, ele é um modo de tirar os benefícios da igreja e de desempoderar essa igreja, submetendo-a ao Estado. Segundo, ele é um modo de reestabelecer a economia francesa. O Estado passa a ter terras que antes ele não tinha, porque elas pertenciam à igreja. Muito bem. E o que o rei vai fazer diante de todo esse processo? O rei vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai se comunicar secretamente com outros reis absolutistas do entorno, da Áustria e da Prússia. A Prússia é onde atualmente fica uma certa região da Alemanha. Quando a gente fala Prússia, geograficamente, pensem na Alemanha, né? Mas é uma Prússia um pouco menor do que a Alemanha atual. Mas esses são estados absolutistas que vão vir em auxílio do rei. Então o rei secretamente se comunica com eles para ajudá-los a vir e acabar com a revolução. Por que esses estados querem acabar com a revolução? Porque eles são absolutistas. Ou seja, uma revolução desse tamanho, se dá certo, serve de exemplo para outros países. E tudo que esses reis não querem é que o absolutismo deixe de existir. Por outro lado, aparentemente, o que o rei faz? Um acordo com essa burguesia. Fala, não, tudo bem, se essa é a vontade do povo, eu estou do lado de vocês. E o rei aceita, então, se submeter a esta Constituição girondina. Só que, no ano de 1792, no final de 1791, na verdade, o rei é flagrado tentando fugir da França, junto com toda a família real. E aí ele é então submetido a um julgamento da Convenção Nacional, um julgamento desta estrutura revolucionária liderada pelos burgueses, e o rei é então condenado à morte na guilhotina. Alguns meses depois, às vezes até alguns anos depois, outros membros da família real também serão guilhotinados, de maneira que não restará nenhum membro da família real na França, da linhagem direta, né? Claro que primos, sobrinhos, vocês sabem que os casamentos entre as famílias reais era extremamente comum justamente para manter o poder entre poucas famílias. Então, não será difícil, se quiser a qualquer momento restaurar o absolutismo na França, encontrar um herdeiro dessa mesma dinastia. Mas aqui na França, nesse momento, eles vão pouco a pouco, começando pelo rei, eliminar todos os membros da família real. Muito bem, não tem mais rei. O que vai acontecer então? República. Proclama-se a República Girondina. Problema. Quem defendia a República não eram os girondinos, eram os jacobinos. Ou seja,
Quando, por conta do assassinato do rei, passa-se a ter uma república, os jacobinos ganham força. Desta maneira, em 1793, nós temos o início de uma república jacobina. E aí, os jacobinos vão aprovar uma nova constituição, que vai trazer tudo aquilo que eles, jacobinos, propunham, ou seja, voto universal, reforma agrária, e uma novidade, que é a educação pública, gratuita e laica, ou seja, uma educação para todos, oferecida de maneira gratuita e sem interferência da igreja. Por que isso é tão inovador? Como era feito o processo de educação até então? Não existia essa noção de escola pública, não que seja do Estado, mas que vão várias pessoas estudar juntas. Isso não existia. A educação, ela é feita da seguinte maneira. Quem tem condições, contrata um professor, que geralmente é um padre, para dar aula para o filho em casa. Ou seja, a educação, ela é paga, ela é privada e ela é regida pela igreja. Então, você propor um espaço em que um professor ensine um grupo de indivíduos, não importando de que camada social eles vêm, e que esse ensino não tenha ligação com a igreja, é totalmente inovador. Apesar disso ser super comum para a gente hoje no mundo ocidental, né? Então, se por um lado, esta revolução jacobina, ela vai trazer diversas mudanças que vão ampliar os direitos sociais, que vão trazer novas luzes, né, para este movimento, ela também vai trazer trevas, ela também vai trazer o chamado período do terror, que é o mais violento período da Revolução Francesa. Então, esses mesmos jacobinos que fazem todas essas mudanças vão aprovar a chamada Lei dos Suspeitos. Por quê? Vejam, eles acabaram de ser traídos pelo rei. Eles acabaram de descobrir que eles não podem confiar nem no rei. Então, nesta toada, eles vão buscar o combate ao exército que está invadindo, o exército que defende o absolutismo, a própria nobreza e o clero dentro da França que apoiam esse exército, e aqueles que eventualmente sejam chamados contra-revolucionários, ou seja, que sejam contra a revolução, ou que sejam contra a república, ou que sejam contra tudo o que o jacobinismo representa. Desta maneira, e é o que um certo jacobinismo representa, porque é óbvio que, assim como dentro da burguesia nós temos os jacobinos e os girondinos, dentro dos girondinos e dentro dos jacobinos nós temos diversos grupos que defendem coisas diferentes. Então, o que vai acontecer? Haverá a aprovação de algo chamado Lei dos Suspeitos. A Lei dos Suspeitos cria tribunais específicos para julgar e, eventualmente, condenar à morte na guilhotina aqueles que fossem suspeitos de estar contra a revolução. Aí, se é absolutista, se é contra o que os jacobinos defendem, não importa. Se é contra qualquer preceito revolucionário, guilhotina. A ideia aqui é fazer uma espécie de limpeza, né, o que se chama de limpeza política de todo mundo que se opõe ao jacobinismo, será então condenado à guilhotina. Por isso, esse período entre 1793 e 94 é chamado o período do terror, porque as pessoas estão o tempo todo com medo de que esta suspeição recaia sobre elas. Quem é o próximo a ser considerado suspeito? Então, esse período do chamado terror, o período em que morreram, inclusive, muitos líderes revolucionários, como Danton, o Robespierre, alguns dos principais líderes jacobinos vão ser eles mesmos guilhotinados por, às vezes, falarem, nossa, pera, a gente está exagerando um pouco aqui, eles falam, traidor, e aí já manda para julgamento e guilhotina. Então, é realmente um momento em que não importa se você é um líder jacobino ou se você é um nobre ou alguém da alta burguesia, qualquer um pode ser atingido por esse período chamado terror, né? Então, é um período mesmo de muito medo. Desta maneira, como eu disse, apesar dos jacobinos trazerem muitos avanços na área social, trazem muito medo. Então, dentre esses avanços, um deles ocorre durante o período do terror,
é a aprovação do Édito Máximo. O que é o Édito Máximo? O Édito Máximo é um tabelamento de preços daquilo que era considerado essencial à população. Principalmente aqui o trigo. O trigo é o que mais vai incomodar, ao mesmo tempo que é o que mais vai favorecer. Mais vai incomodar a quem produz, mais vai favorecer a população, porque, vamos lembrar, o pão é base da alimentação europeia. Se um dia vocês forem à Europa, qualquer lugar que vocês forem comer, acompanha pão. Tudo acompanha pão. E quando o europeu vem ao Brasil, ele olha para o prato de comida e fala, cadê o pão? O pão é base na alimentação europeia. Desta maneira, o trigo, não por acaso, lá no Pão e Circo, os romanos distribuíam trigo nos espetáculos de sangue nos coliseus. Então, o que a gente tem aqui no Édito Máximo, qual é a ideia dos jacobinos? É que haja o fim da crise de fome, que a população consiga acessar o alimento. Por outro lado, os girondinos, que eram a favor do liberalismo, da não intervenção do Estado na economia, vão estar profundamente incomodados com essa lei. Muitos deles, inclusive, ganham na distribuição e na produção do trigo, no comércio do trigo. Então, eles vão estar profundamente incomodados com essa situação. Desta maneira, os girondinos vão aproveitar que o terror fez com que os jacobinos perdessem muita força e perdessem muita popularidade e vão organizar um golpe. E aí vamos lembrar lá da primeira aula, quando você tem uma troca de governo sem participação popular, é golpe, certo? Então a gente tem aqui um golpe chamado Reação Termidoriana. Da onde tiraram esse nome? Vamos lembrar de novo da aula passada, em que a gente falou que eles mudaram o calendário durante a Revolução Francesa. Termidor é um mês no novo calendário revolucionário. Então a reação termidoriana tem esse nome porque ela ocorre numa data que é o 9 Termidor, dia 9 do mês Termidor. Este golpe, então, ele recoloca os girondinos no poder. E aí os girondinos viram que eles não sabem lidar com república, o rei morreu, como que eles vão fazer? Eles vão organizar, evidentemente, uma nova constituição. E aí volta tudo aquilo. Volta o liberalismo, volta a defesa da propriedade, volta o voto censitário, acaba a reforma agrária, acaba a educação pública gratuita e laica. Tudo o que os jacobinos fazem, os girondinos desfazem. Como a gente tem, às vezes, troca de governo, tudo que um governo faz, o outro vai e desfaz. A não ser que esteja dando muito certo, aí eles mudam a cara para parecer que foram eles que fizeram. Tem todos esses processos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estabelecer um governo chamado de diretório. O que é o diretório? Quando a gente tem um diretor de uma empresa, uma diretoria de uma empresa, não é uma pessoa que decide, é a diretoria, certo? Então, o governo do diretório é como se fossem isso. São 5 diretores que dirigem a França. Então, não há uma única pessoa que comanda, como seria um presidente ou mesmo um rei ou um primeiro-ministro. Aqui você tem um conjunto de 5 girondinos que comandam. Esta nova Constituição também traz um intenso lado repressor, ou seja, uma permissão do Estado de praticar violência contra quem for contra este governo. Então, a ideia é que os jacobinos não possam fazer a mesma coisa que os girondinos fizeram, que é dar um golpe para chegar ao poder. Eles não permitem que esses jacobinos se organizem com muita força. Esta é a ideia. Então, esse governo ele é violento. Esse governo do diretório é um governo corrupto. É um governo que vai lidar com uma França que ainda não resolveu aquela velha crise econômica lá do início da Revolução. Uma França que está completamente falida e que vai enfrentar opositores, por um lado, da nobreza, que quer o retorno do antigo regime, o retorno do absolutismo, de tudo como era antes da Revolução, e por outro lado, do movimento chamado de neo-jacobinos. O que é o neo-jacobinismo? Neo, como vocês devem saber, é novo, ou seja, eles vão chamar-se neo-jacobinos porque eles não querem nada daquilo de terror, eles vão se descolar
dessa ideia do jacobinismo tradicional e vão propor algo novo, mais radical. Eles vão propor o que eles chamam de ditadura dos humildes. Eles propõem uma sociedade totalmente igualitária, o fim da propriedade privada. Eles propõem uma sociedade em que não haja nenhum tipo de desigualdade. Esse movimento, essa conspiração, vai chamar-se Conjura dos Iguais. Conjura é o mesmo que conspiração, ou seja, é um movimento ali organizado de maneira secreta para que essa repressão não consiga derrubá-lo, mas logo que o movimento começa, ele é derrubado. E esse movimento neo-jacobino, então, é frustrado. Entretanto, isso aqui não está dando certo. E os próprios girondinos percebem isso. O que os girondinos vão fazer? Vamos lembrar que todo esse período da Revolução, a França está em guerra. Em guerra contra quem? Além de contra ela mesma, em todo esse processo aqui, ela está em guerra contra os países absolutistas que estão tentando derrubar essa revolução desde o início, principalmente a Áustria e a Prússia. Então, eles vão perceber que tem um cara se destacando dentro do exército francês nas batalhas. E esse cara pode ser usado pelos girondinos como alguém que pode dar a mesma inspiração que um rei, um líder para inspirar, para unir o povo francês, para falar, olha, a gente não precisa brigar, porque a gente tem um líder que atende todas as demandas de todo mundo, que vai fazer a França um país glorioso, um líder nacionalista. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Em 1799, então, os próprios girondinos organizam um golpe chamado Golpe do 18 Brumário. De novo, 18 Brumário é uma data do calendário revolucionário que vai levar ao poder na França um indivíduo chamado Napoleão Bonaparte. Acho que já ouviram falar dele. Então, este golpe vai levar ao poder o Napoleão Bonaparte, que é uma longa história, como vocês sabem. Fica então para a próxima aula. Nos vemos lá.